Olá, vamos agora para o tema 25. Nesse tema, nós vamos aplicar todo o conhecimento que adquirimos com a parte de microbiologia. A partir daquele conhecimento, nós vamos empregar engenharia. Como eu posso fazer uso dos micro-organismos para tratar o esgoto? E para conhecer isso, para ter esse conhecimento, essa informação, nós vamos trabalhar com lagoas de aeração e ludo ativado. São os principais sistemas quando nós pensamos em tratamento aeróbio. Mas antes de entrar nessa questão do tratamento secundário, que envolve biologia, microbiologia, vamos recordar que no tratamento preliminar e no tratamento primário, nosso objetivo foi remover materiais grosseiros, remover areia e matéria orgânica sujeita à sedimentação. O que está chegando agora nos tanques, nos reatores envolvidos no tratamento secundário, é ainda matéria orgânica, mas matéria orgânica em grande medida, na sua maior parte, na sua imensa parcela, matéria orgânica dissolvida. Ou seja, mesmo que eu deixasse esse material, esse esgoto parado dentro de um tanque por um longo período, dias, não haveria sedimentação dessa matéria orgânica que está ali presente. É como se imaginássemos um copo com açúcar. Há matéria orgânica, essa matéria orgânica não é sujeita a sedimentação. Por isso, precisamos empregar processos biológicos. E é isso que nós vamos trabalhar aqui nesse novo tema. Recordando, dentro desses processos biológicos, nós queremos transformar matéria orgânica dissolvida em matéria orgânica particulada, matéria orgânica sujeita a sedimentar e ir para um fermentador, por exemplo. E exatamente isso que nós vamos fazer quando trabalhamos com os reatores, com ludo ativado, com lagoas de aeração. É quando nós temos esses micro-organismos, recordando, tais micro-organismos já estão presentes no esgoto, tais organismos foram colocados no esgoto quando defecamos, onde boa parte, uma parte importante das nossas fezes é composta por bactérias e micro-organismos que estão presentes em nossa flora intestinal, que contribuem com a nossa sobrevivência. Parte desses micro-organismos vão entrar na rede coletora de esgoto a partir da água de infiltração e todo esse conjunto, essa microbiota, essa biomassa chegará até uma estação e nós vamos desenvolvê-la. Nós vamos torná-la ainda mais capaz, criar condições ideais para que ela se desenvolva e consuma a matéria orgânica dissolvida que está presente no esgoto. Consumindo, ela se transformará em outros micro-organismos, em mais micro-organismos que desejam permanecer nesse ambiente, micro-organismos que vão criar uma estrutura biológica, um floco esse que é suscetível a ir para o fundo de um decantador. E nós vamos conseguir, haverá a possibilidade dessa separação e nós vamos formar o esgoto tratado. Então, como aplicar isso na engenharia? Vamos trabalhar com essa questão. Mas, a princípio, nós vamos fazer uma pequena divisão. Há processos, dentro desses reatores biológicos, nós podemos usar dois processos aeróbios e processos anaeróbios. Nesse tema, nós vamos trabalhar com os processos aeróbios. Num tema futuro, discutiremos os processos anaeróbios. Recordando, os processos aeróbios dependem da presença de oxigênio para que ocorra. Então, nós vamos depender de tanques de aeração, onde há introdução de oxigênio nesse meio para satisfazer os micro-organismos aeróbios. Enquanto que no anaeróbio, não há necessidade de oxigênio, há necessidade de ausência de oxigênio. Mas isso é uma discussão futura. E aí, nos processos aeróbios, nós temos essa característica. Um dos reatores, um dos sistemas, é justamente esse que vocês estão vendo. Nós temos aí um tanque que recebeu esgoto provindo de um decantador primário,
Esse esgoto fica em contato, fica dentro desse reator por um dado tempo, por algumas horas, e nesse período há o desenvolvimento de micro-organismos. Nós vamos formar um caldo aí, esse líquido escuro que vocês estão vendo. De como nós desejamos que esse micro-organismo que se desenvolva seja aeróbio, há necessidade de introdução de oxigênio. E esse oxigênio é introduzido justamente por esse motor que aciona essa haste que tem esse giro que roda imersa nesse tanque. Essa rotação introduz oxigênio, essa rotação cria um novo contato entre a massa líquida e a atmosfera e introduz oxigênio no processo. E nós vamos trabalhar com isso. Quais são os grandes objetivos desse tanque de aeração? É criar as condições ideais, é satisfazer os micro-organismos aeróbios, para que eles consigam ter uma máxima taxa de crescimento. Tendo a máxima taxa de multiplicação, nós vamos ter a máxima taxa de degradação de matéria orgânica. Quanto mais eles se desenvolvem, mais eles consomem matéria orgânica, maior vai ser o desaparecimento dessa matéria orgânica. Esse é o nosso grande objetivo. Se esses micro-organismos precisam de uma temperatura adequada, se esses micro-organismos precisam de oxigênio, nós devemos fornecer isso a ele. Satisfazendo essas características, satisfazendo esses micro-organismos aeróbios quanto à introdução de oxigênio, mas além disso, nós precisamos mantê-lo em contato com a matéria orgânica que eu desejo eliminar, que é a matéria orgânica que eu desejo degradar. Então, esse tanque de aeração ele não cumpre somente a função de introduzir oxigênio, ele também cumpre a função de manter esse micro-organismo em suspensão. Lembrando, esses micro-organismos eles acabam formando flocos e se eu não tiver uma agitação adequada, esses micro-organismos vão para o fundo de um tanque. Por isso, nós precisamos ter uma agitação suficiente que faça com que esse micro-organismo permaneça na massa líquida, permaneça suspenso em todo o volume do líquido. Ou seja, independente do ponto que eu faça uma coleta, eu vou ali ter presente micro-organismos. Tendo isso, tendo a presença de micro-organismo em toda a extensão, em todo o volume do tanque, eu vou permitir que haja contato desses micro-organismos com a matéria orgânica que está ali dissolvida. Então é importante, recordando, o objetivo desse tanque é cumprir algumas funções. Fornecer oxigênio aos micro-organismos aeróbios, manter esse conjunto de micro-organismos em suspensão, independente do ponto que eu faça uma coleta, eu vou ter uma concentração de biomassa, uma concentração de micro-organismos relativamente próxima entre um ponto e outro, e vou permitir que, com isso, tenhamos um adequado contato entre o micro-organismo e o esgoto que eu quero degradar, o esgoto que eu quero ter a matéria orgânica removida. Então, esses micro-organismos, a partir de havendo essa condição, havendo oxigênio, havendo contato com a matéria orgânica, eles vão digerir essa matéria orgânica. Eles vão empregar essa matéria orgânica para obter energia. Essa energia, em parte, pode ser utilizada em diversas atividades que ele possa fazer. Por exemplo, se o micro-organismo se movimenta, ele vai poder se movimentar, se tem capacidade de defesa, enfim. Qualquer atividade que ele tenha e que ele demande energia. E, por sua vez, ele vai poder empregar, investir essa energia também no anabolismo. Ou seja, ele vai conseguir pegar aquela molécula orgânica que está presente no esgoto, que nós lançamos nas nossas atividades diárias na água, ele vai pegar essa matéria orgânica, que é um poluente, que pode criar um problema ao meio ambiente. Como essa matéria orgânica era formada por carbono, hidrogênio e outros componentes, mas está ali guardada energia ainda, há energia disponível, esse micro-organismo vai quebrar essas ligações, vai ter essa energia liberada e a partir disso ele vai fazer uso da energia. E uma dessas formas, além de movimentação e outras possibilidades, ele também vai poder fazer uso em
se multiplicar, investir numa nova célula. E esse é um aspecto importante. Nessa produção de novas células, nós temos aí o anabolismo. Eu estou convertendo carbono orgânico em outra forma de carbono orgânico, mas incorporado na biomassa. E uma parcela da matéria orgânica vai sofrer oxidação. Do mesmo modo como um ser humano, uma pessoa, se alimenta, parte dessa matéria orgânica que nós estamos utilizando no nosso café da manhã, no almoço, no jantar, parte do arroz e feijão, que é a matéria orgânica que nós estamos empregando na nossa alimentação, parte dela vai se tornar no nosso próprio corpo, nosso cabelo, nossas unhas, nossa pele, nossos órgãos. Mas parte dela vai ser empregada em produção de energia para o nosso movimento, nosso pensamento, enfim, outras atividades que desenvolvemos. A célula é a mesma coisa. Parte é incorporada em células, porém parte dessa matéria orgânica é totalmente oxidada. Tanto é que nós inspiramos oxigênio e expiramos CO2. O CO2 é fruto do nosso alimento que foi oxidado na célula até o extremo de chegar a CO2. E aí nós atingimos esse ponto da máxima oxidação do composto, no caso do carbono. Então, reforçando mais uma vez esse esqueminha, nós temos aí nesse ponto vermelho representando a matéria orgânica e o fluxo do esgoto no sentido da esquerda para a direita. O micro-organismo, tendo acesso a essa matéria orgânica, vai se multiplicar, vai gerar uma nova célula, e essa célula poderá se agregar e ser removida do reator. Numa etapa seguinte, após o reator, aliás. Mas nesse processo também a liberação de CO2 e água. E importante que novamente esse esquema, que é de fundamental importância o entendimento dele. A célula tendo acesso à matéria orgânica, multiplicando, gerando CO2 e água, e eu vou criar condições para que haja separação do esgoto tratado dessa biomassa que eu produzi. Porém, todo esse processo, nesse nosso caso que nós estamos trabalhando, eu preciso introduzir oxigênio. É fundamental a necessidade de introdução de oxigênio para satisfazer esses micro-organismos aeróbios. É isso que está ocorrendo aqui dentro desse reator. E essa mistura que nós temos, esse caldo que vocês podem observar, constituído de esgoto bruto, esgoto tratado e micro-organismos, isso é chamado de licor misto. Como eu posso saber quanto tem de micro-organismos aí dentro? Basta fazer a análise de sólidos suspensos voláteis. Nós vamos discutir um pouquinho mais à frente, quando trabalharmos qual é a concentração de biomassa que nós temos, por exemplo, nesse reator. Mas antes de trabalhar com isso, entendemos quanto há de micro-organismos aí dentro do ponto de vista da engenharia. Vamos começar a iniciar agora o entendimento dos processos dos sistemas de tratamento de esgoto que envolvem esse tipo de reator. Onde e como eu posso botar esses reatores? Vamos trabalhar com o primeiro caso, uma primeira situação. Supondo que após o tanque de aeração, após esse tanque que eu acabei de mostrar a vocês, nós não tivéssemos uma decantação e nem recirculação. Como seria esse tratamento? O esgoto seria coletado nas nossas residências, seria encaminhado até a estação, onde, recordando, passaria pelo sistema de gradeamento e caixa de areia, isso aqui sendo denominado de tratamento preliminar, iria para o decantador primário, onde haveria a remoção da matéria orgânica em suspensão, aquela matéria orgânica sujeita a sedimentar, iria para a parte solúvel, iria para o tanque de aeração. Desse tanque de aeração seria transformada, haveria o contato mais adequado entre o micro-organismo e essa matéria orgânica, esse micro-organismo se desenvolveria. Eu poderia lançar esse efluente que eu estou gerando, quer dizer, o volume que eu estou produzindo dentro desse tanque de aeração, eu poderia já lançar o efluente gerado ali num corpo hídrico? Ou seja, esse é o meu questionamento. Esse caldo que eu estou gerando aqui, esse licor misto que eu denominei,
eu já posso lançá-lo dentro de um corpo hídrico? Já está adequado a ser lançado no corpo hídrico? Se está, por quê? Se não está, qual a razão? Lembrando, aqui nesse tanque nós temos biomassa e efluente tratado já. Eu posso lançá-lo no corpo hídrico? Eu estarei lançando esse caldo aqui que vocês estão vendo. Esse é o vertedor de um desses reatores. Esse é o vertedor de um tanque de aeração. Aí nesse volume, nesse líquido, nessa vazão que vocês estão vendo sair, nós temos uma mistura, biomassa mais efluente tratado. Mesmo estando esse caldo grosso e misturado, nós temos aí biomassa e efluente tratado. Eu posso lançar esse efluente no corpo hídrico? Aí a gente vai precisar recordar essa outra informação dada na aula de microbiologia. Então, reforçando, a matéria orgânica que está adentrando esse tanque, ela vai ser transformada em novas células, em mais micro-organismos, mas ao mesmo tempo uma parcela dela vai virar CO2 e água. É importante que nós entendamos que não é toda a matéria orgânica que vai virar CO2 e água. Não é 100% da matéria orgânica que vai virar CO2 e água. Uma parcela importante dela vira células, novas células. E qual é o aspecto que nós temos que considerar? Eu posso lançar uma célula, uma microbiota, um micro-organismo, uma biomassa, uma bactéria no corpo hídrico, dentro dessa concentração, dessa carga que vocês observaram no último vídeo? Notem o seguinte, 80% de uma célula, 80% ou mais, é composta justamente de material orgânico. Eu tenho ali dentro da célula, envolvida ali pela parede celular, nós temos material orgânico, vivo, porém é material orgânico. Se eu lançar essa célula no corpo hídrico, se eu lançar nessa carga que vocês observaram, essa célula vai morrer. Ela morrendo, ela vai lançar todo esse material orgânico que estava em seu interior para o exterior, esse material orgânico é suscetível à biodegradação. Do mesmo modo que um corpo humano. Nós transformamos diariamente alimento em matéria orgânica que envolve o nosso corpo, que está presente no nosso corpo, que está vivo. Porém, após o falecimento, após a morte de uma pessoa ou de um animal, o que quer que seja, isso vai para o ambiente, esse corpo vai para o ambiente, pode ser enterrado e vai ser degradado. Do mesmo modo, o ser humano é biodegradável. Em grande medida, uma parte importante dele é biodegradável. A célula é a mesma coisa. Se ocorrer a biodegradação da célula no rio, é o mesmo problema que ocorre quando lançamos matéria orgânica nesse rio. Haverá demanda por oxigênio. A célula vai demandar no seu próprio processo de degradação oxigênio. Eu vou diminuir a concentração de oxigênio do rio, eu vou continuar causando um impacto nesse corpo hídrico. Logo, precisamos remover essa célula, remover essa bactéria, remover esses micro-organismos daquele caldo que eu acabei de mostrar a vocês. Então, qual que é a característica importante dessas bactérias, desses micro-organismos que estão ali presentes? Um fator fundamental deles é que eles conseguem formar isso que vocês estão vendo. Eles se multiplicam, mas vão formar um floco. Vai haver uma agregação entre eles para que consigam se defender de predadores, para que consigam permanecer no tanque e continuar num ambiente que é agradável e adequado a eles. Mas eu tenho, ao mesmo tempo que isso é interessante para os micro-organismos, é interessante para a engenharia. Por quê? Se ele forma um floco, eu posso colocar num decantador e fazer a separação. E é por isso que nós vamos trabalhar nesse caso 2, nessa situação 2, onde há decantação. Recordando, o esgoto chega à estação, vai passar pelo tratamento preliminar, composto por grades e caixas de areia, passa pelo tratamento primário, decantador, a parcela da matéria orgânica sujeita a sedimentar fica retida aqui nesse decantador e vai para o tanque de aeração, a parcela solúvel. Nessa parcela solúvel, em contato com a biomassa, com os micro-organismos, esses micro-organismos vão se desenvolver. Vai sair desse reator aquela mistura, aquele vídeo que eu mostrei do vertedor de um tanque de aeração,
e vai para um decantador secundário, onde eu crio as condições ideais para que haja uma separação. Então, dentro desse decantador secundário, nós vamos ter a constituição de flóculos, nós vamos ter a ampliação da formação de flocos. Esses flocos acabam tendo uma densidade superior à da água e a sua própria característica de adesão vai criar condições para que ele vá para o fundo de um tanque, vá para o fundo de um decantador, que sedimentem. E a característica que é importante, que é fundamental para nós dentro da engenharia, é justamente essa formação do floco, que nós vamos trabalhar um pouquinho mais à frente. Vejam que há micro-organismos com características mais esféricas e há micro-organismos parecendo filamentos. Então, há uma criação de um floco desse conjunto de micro-organismos. É como se formasse um esqueleto humano, onde esses micro-organismos mais alongados seriam nossos ossos e esses mais arredondados, nossa célula, nossa carne, revestindo esses ossos. O floco acaba cumprindo essa mesma função. E, tendo essa função, nós vamos ter a constituição do lodo. Esse decantador tem um projeto que vai fazer com que o efluente fique aqui por algumas horas, e nós vamos ter a formação do lodo, esse lodo é recolhido e ocorre um destino a ele. E, por sua vez, esse lodo sendo sedimentado, nós permitimos que haja uma separação. A fase líquida tratada acaba sendo nosso efluente. Esse sistema que eu acabei de mostrar a vocês é denominado de lagoa aerada de mistura completa. Ou seja, quando nós temos uma lagoa aerada, quando nós temos inicialmente um tratamento com um tanque de aeração, na sequência nós temos um tanque de decantação, esse é denominado de a lagoa aerada de mistura completa. Qual que é a característica desse sistema? A concentração de biomassa chega próxima a 150 mg por litro. O que é essa concentração de biomassa? Ela é o valor que nós obtemos quando eu pego aquele caldo e jogo e aplico na superfície desse funil. Ou seja, eu tenho aqui nesse funil um papel de filtro, um sistema de filtração, onde eu lanço aquele caldo aqui na parte superior dele. O líquido tratado vai atravessar o papel de filtro, a água vai passar o papel de filtro, no entanto, a biomassa vai ficar retida. E eu posso avaliar a concentração de biomassa, quanto eu tenho de material sólido, material retido aqui frente ao volume total, e a gente vai encontrar valores próximos a isso, 150 mg de sólidos suspensos voláteis por litro. E aqui é um sistema composto por uma lagoa de aeração e uma lagoa de decantação. Nessa primeira etapa, nós temos aqui a aeração do sistema. Nós temos a etapa onde a matéria orgânica está em contato com os aeradores, onde está havendo a introdução de oxigênio, de ar, que por sua vez encaminha também o oxigênio. Na etapa seguinte, nós temos a etapa de decantação. E no final dessa minha lagoa de decantação vai verter o líquido tratado. O lodo ficou retido aqui dentro. Esse lodo retido, de tempos em tempos, deve ser removido, deve ser descartado, deve ser dado um destino adequado a ele, porque senão nós vamos encher essa lagoa com lodo e essa lagoa acaba perdendo a efetividade em remover esse material. Notem o seguinte, que nesse sistema é composto por lagoa aerada e lagoa de decantação, não há um decantador primário. Nessa etapa aqui, vocês podem observar a parte de gradeamento e caixa de areia. E daqui já vai direto para a lagoa aerada. Por que isso? Isso se dá nesse tipo de sistema que busca-se uma simplificação do tratamento, busca-se uma simplificação desse sistema. Evita-se a formação daquele lodo primário e, no caso, toda aquela matéria orgânica acaba partindo para esse sistema de aeração. Toda a matéria orgânica que chega até a estação vai para a aeração, é transformada em biomassa e biomassa vai ser removida
na lagoa de decantação. Por que isso se dá? Normalmente esse sistema, e a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, ele é adotado em locais onde há muito espaço. Observem o espaço que ele está ocupando aqui nesse ambiente. Não há necessidade de ser um sistema tão compacto, porém eu quero buscar uma simplicidade do tratamento. Buscando essa simplicidade, o que acaba ocorrendo? Elimina-se essa etapa a mais, elimina-se esse decantador primário. E todo o esgoto acaba sendo direcionado diretamente a uma lagoa de aeração. E, na sequência, uma lagoa de decantação. Mais à frente, nós vamos entender quando é mais interessante, por que é mais interessante em outros sistemas adotar o decantador primário. Mas nesse sistema, buscando simplificar o seu fluxograma, acaba se eliminando o decantador primário. Observe um novo sistema, uma nova estação composta por lagoa de aeração, que é essa que vocês estão vendo aqui à esquerda. Observem essas linhas brancas, é justamente o sistema de aeração. E na sequência nós temos as lagoas de decantação. Observem o tempo que o líquido fica retido dentro dessas lagoas de aeração, de 2 a 4 dias. Notem aqui ao lado nós temos uma rodovia e o sistema de tratamento. Notem que são sistemas grandes, bastante grandes aqui, que são empregados. Há necessidade de tanques enormes, tanto é que são denominados de lagoas. Imaginem, pensem na viabilidade da instalação de um sistema desses na cidade de São Paulo, onde moram mais de 10, 15 milhões de pessoas. Todo o esgoto daquela cidade deveria ficar retido dentro de um tanque por 2 a 4 dias. Então, imaginem o volume disso, o volume desses tanques. Mais uma vez, reforço, é um sistema que é empregado quando há disponibilidade de área, quando eu quero uma maior simplicidade operacional, ele acaba sendo empregado. O que está envolvido aqui? A construção de um tanque e a introdução de aeradores, a introdução de ar dentro da massa líquida. Após esse tempo de retenção, basta apenas uma lagoa para que propicie um fluxo tranquilo dessa água, um fluxo tranquilo desse efluente que possibilite a separação. Logo, eu tendo disponibilidade de área, eu posso ocupá-la por esses grandes reatores. Eu também quero simplicidade operacional. Nós temos aqui apenas 2 tanques, por isso a eliminação do decantador primário. Eu simplifico esse processo. Mais uma vez, observem um outro sistema. Aqui à esquerda está a lagoa de aeração. Elas são bastante profundas, eu preciso introduzir oxigênio, preciso introduzir ar. Aqui vocês estão vendo essas linhas aqui, são tubos que levam o ar até a base desse tanque e introduz o oxigênio aí. Na sequência, nós temos a lagoa de decantação. Mais uma vez, observem um fluxo tranquilo que permita a deposição do material. Aqui vocês podem ver uma lagoa aerada. Para quem tiver interesse, acessem essa página do YouTube, que há um descritivo bastante interessante desse sistema de tratamento adotado numa cidade do estado de São Paulo. É uma cidade com uma população próxima a 400 mil pessoas. Observem o tamanho desse sistema. Observem as residências próximas a ele. Então, é um sistema muito grande, que ocupa uma grande área. Logo, eu preciso que na minha cidade, na empresa que eu vou instalá-lo, eu tenha essa área disponível. Caso eu não tenha, eu vou precisar buscar sistemas mais compactos. Nesse caso, nós temos uma lagoa aerada e uma lagoa de decantação. São sistemas que ocupam uma área importante. São sistemas que eu quero minimizar a mecanização. Eu quero minimizar a mecanização, por exemplo, do decantador primário. Eu não quero que tenha raspadores, eu não quero ter um gasto nessa etapa. Então, eu lanço toda a matéria orgânica
nessas lagoas de aeração. Eu vou fazer a digestão da matéria orgânica, independente dela ser solúvel ou particulada, solúvel, sedimentável, dentro desses tanques. E vou ter que manter uma mistura nesses tanques de tal modo que nada se deposite no fundo desses tanques. Ou seja, eu vou ter que introduzir oxigênio por meio dessas linhas que vocês estão notando aqui. Essas linhas são tubulações que bombeiam o ar ali até essas tubulações. Há compressores que bombeiam o ar para essas tubulações. E esse ar é bombeado, ele vai até o fundo do tanque, onde a partir dali ele vai subir e vai haver essa troca gasosa. A parte gasosa, o ar vai ser dissolvido na massa líquida e vai satisfazer os micro-organismos aeróbios. Outra função importante na ascensão dessa bolha, dessa bola de ar que é introduzido no fundo do tanque, é manter esse tanque turbulento, é manter esse tanque misturado, é manter esse tanque agitado. Então, nós temos aqui um tanque que eu tento buscar a máxima mistura possível, que ele seja o mais homogêneo possível. Passando por esse tanque, ele vai para uma etapa seguinte, onde vai haver a decantação. E aqui nós estamos vendo o efluente que sai desses tanques de aeração. Notem a característica dele. Quer dizer, a partir de um pequeno percurso, você já começa a observar uma aparência um pouco mais heterogênea. É perceptível que há a presença da água translúcida, porém, há pequenos flocos ali sendo formados, pequenas partículas. O que é isso? Nós temos aí o efluente tratado e nós temos também o floco formado. Se eu lançar isso no ambiente, eu vou criar um problema ambiental, eu vou criar um problema danoso ao rio, porque esse floco ele vai morrer no corpo hídrico, a matéria orgânica que está presente nessa célula morta vai para o ambiente, vai demandar oxigênio, vai diminuir a concentração de oxigênio do rio e vai degradá-lo. Por isso, nós precisamos encaminhar esse fluxo para uma lagoa de decantação e fazer a separação. As lagoas de decantação sempre observando, sempre notando aquela questão que eu afirmei do decantador primário. Nas lagoas de decantação, eu quero o máximo de simplicidade possível. Eu quero minimizar, por exemplo, a remoção. Eu não quero ter um decantador secundário, onde continuamente eu precise remover matéria orgânica depositada. Eu quero que essa matéria orgânica seja removida a cada 1 ano, 5 anos, por exemplo. Ou seja, devem ser tanques profundos, tanques que permitam a deposição dessa biomassa no fundo deles e que, ao mesmo tempo, não comprometam a sua capacidade de separação em fases, efluente tratado, biomassa. Logo, eu preciso de tanques grandes e profundos que permitam que essa biomassa sedimente e fique retida nesse tanque por 1 a 5 anos. Ou seja, eu quero despender energia, eu quero despender operação de manutenção para remover o lodo em prazos bastante longos. Por isso, nós precisamos ter, na construção desse tipo de sistema de tratamento, uma área disponível bastante grande. Qual é o objetivo disso? Minimizar a manutenção, minimizar a operação deles, no que tange principalmente a retirada de lodo. Por isso, mas qual que é a consequência disso? Demanda área. Quer dizer, é um sistema de um custo menor de operação, porém, eu vou precisar de área. Eu tenho que ter essa condição. E uma outra característica importante é que, tendo um sistema com volume tão grande, conforme nós vimos nos últimos vídeos, se ele é tão grande, caso haja entrada momentânea de alguma carga tóxica, essa carga tóxica vai ser diluída em todo aquele volume de água, em todo aquele volume de esgoto. Não vai comprometer o micro-organismo que está ali presente. Se nós tivéssemos sistemas compactos, por exemplo, se uma indústria lança um efluente
de qualidade ruim, ou se lança um efluente tóxico, que pode ser um composto orgânico ou um composto que contenha metais, esse efluente vai cair nessa lagoa gigantesca e vai ser minimizada, ele vai ser diluído em todo aquele volume presente, minimizando a sua toxicidade, minimizando a sua possibilidade de matar esses micro-organismos que nós queremos que permaneça ali, tratando o esgoto. Então, uma visão geral desse sistema de tratamento de esgoto, chamado de lagoas aeradas, nós temos essa visão aqui apresentada. Nós temos o esgoto chegando a essas lagoas aeradas, essas lagoas de aeração. Esse esgoto tem micro-organismos? Sim, estão ali presentes. Conforme eu disse, saíram do nosso trato intestinal, adentraram a tubulação de esgoto por meio da água de infiltração que arrasta o solo. Estão ali presentes os micro-organismos, porém numa concentração, numa participação muito pequena ainda, quase que insignificante. Por quê? O fluxo de esgoto, aquele fluxo rápido de esgoto, não cria condições suficientemente adequadas para que eles atinjam a máxima taxa de multiplicação, o máximo desenvolvimento. Nós vamos criar isso no reator, nós vamos criar isso num tanque de aeração, nós vamos criar isso numa lagoa aerada. Dentro da lagoa aerada, nós vamos fomentar para que esse micro-organismo se desenvolva, transformando matéria orgânica solúvel, nesse caso aqui, independente de matéria orgânica solúvel ou não, em micro-organismos dentro dessa lagoa aerada. E todo esse efluente, todo esse conjunto sai e vai ser encaminhado para a etapa seguinte. E o que é esse líquido que nós estamos encaminhando? É o efluente tratado, é o esgoto tratado e a biomassa que foi ali criada. Levamos para a lagoa de decantação e fazemos a separação. E teremos o efluente tratado. Notem que nessa condição eu tenho um alimento para o micro-organismo, que é a matéria orgânica que está ali presente no esgoto. Vai se desenvolver uma quantidade de micro-organismo em função do quanto eu tenho de alimento ali, de quanto eu tenho de biomassa, de matéria orgânica ali presente. Criando um simbolismo, uma imagem, o que seria essa lagoa aerada? Seria algo como um bandejão dentro de uma universidade ou um bandejão dentro de uma empresa. Se eu tenho um bandejão, esse bandejão vai te satisfazer um aluno, uma pessoa, um trabalhador. Supondo, vamos imaginar que eu tivesse a matéria orgânica, o alimento que está ali dentro daquele bandejão e quisesse eliminar esse alimento ali daquele bandejão, daquele restaurante. Eu tenho um fluxo de pessoas, essas pessoas vão chegar naquelas bandejas, vão se alimentar, a bandeja sai limpa, sai sem o alimento e a pessoa sai com aquele alimento no seu estômago. Conseguimos tirar esse alimento das bandejas. Como é feito num bandejão tradicional, convencional, independente de ser escola, universidade ou empresa? Cada pessoa tem a sua bandeja. Cada pessoa fica ali 20, 30 minutos se alimentando e nós vamos ter essa bandeja isenta depois dessa 20, 30 minutos sem esse alimento ali presente. Ou seja, se eu tiver uma bandeja de alimentos, uma bandeja de um aluno. Aliás, se eu tiver uma bandeja de alimento, um aluno vai ser capaz de se alimentar dela. Então, nós temos aí o alimento limitando o tanto de aluno que esse restaurante pode receber. Nós temos, do mesmo modo, em tratamento de esgoto. Nós temos o alimento, que é a matéria orgânica que está ali presente no esgoto. Essa tanto de matéria orgânica consegue suportar um tanto máximo de micro-organismo. Qual que é esse tanto máximo? Aproximadamente uma concentração de sólidos suspensos voláteis de 150 miligramas por litro. Essa é a característica. Esse é o limite possível aí dentro desse tanque, dessa lagoa aerada. Aí vem a grande pergunta. Vamos pensar naquele bandejão. Como eu poderia fazer com que aquela bandeja que é suficiente para uma pessoa,
e que essa uma pessoa consegue consumir, se alimentar dessa bandeja, gastando aí de 20 a 30 minutos, como eu poderia fazer com que essa bandeja tivesse seu alimento consumido muito mais rapidamente? Como eu posso fazer isso? Imaginando o bandejão, imaginando esse restaurante, se ao invés de ter uma pessoa por bandeja, se eu colocasse 2 pessoas para se alimentar dessa mesma bandeja que estava ali presente, esse desaparecimento do alimento vai ser muito mais rápido. Se eu tiver 5 pessoas, ainda mais rápido. Se tiver 10 pessoas, vai ser muito mais rápido o desaparecimento desse alimento. Pensando isso numa estação de tratamento de esgoto, levando esse simbolismo para uma estação de tratamento de esgoto, nós teremos a mesma coisa. Se eu tenho 150 miligramas de sólidos suspensos voláteis por cada litro, ou seja, se eu tenho 150 miligramas de biomassa por cada litro, se eu dobrar isso, a taxa de consumo, a velocidade com que a matéria orgânica desaparece do reator vai ser dobrada. Se eu multiplicar essa quantidade de biomassa, ao invés de 150 ser 1.500, a velocidade de desaparecimento da matéria orgânica vai ser 10 vezes mais rápida. Ou a gente podemos pensar de um modo diferente. Eu posso colocar dentro de um mesmo tanque, ou eu posso aumentar essa concentração de biomassa, ou seja, ter um volume muito maior de tratar esgoto, ou se não, ter uma estação que tinha um tamanho de 100 metros quadrados, aumentando em 10 vezes a concentração de biomassa que estava ali presente, eu posso diminuir essa estação em 10 vezes também. Diminuindo, eu posso levar uma estação que ocupava um volume equivalente a 100 para 10. Então, eu consigo fazer isso. Se eu aumento a quantidade de biomassa por cada grama de matéria orgânica, por cada grama de alimento que está ali presente, eu consigo aumentar muito mais rapidamente a taxa de desaparecimento da matéria orgânica. Eu posso tornar essa estação muito mais compacta. E é isso que a gente vai trabalhar aqui. E como eu posso fazer isso? Observe, conforme eu havia dito, esse material floculento que vocês estão observando é biomassa, é micro-organismo. O que eu posso fazer? Se esse micro-organismo é aquele que estava dentro do meu tanque de aeração, consumindo matéria orgânica, ele era capaz de consumir essa matéria orgânica e eu estou mandando ele embora da minha estação, porque houve aquele limite ali de 150 miligramas, que é a capacidade, que é a quanto eu tenho de matéria orgânica do esgoto, sustentar de população bacteriana. Era isso que existia. Porém, o que nós podemos fazer? Aquele efluente foi encaminhado para um decantador, no caso daquele sistema, para uma lagoa de decantação. Nós tivemos o efluente tratado. O lodo dentro do sistema de lagoas de decantação, esse lodo fica anos aqui retido. E, depois de passado esse tempo, ele é removido e é dado um destino a ele, no caso, porém, pode ser um aterro sanitário ou, se não, aplicado no solo, que é uma outra discussão que nós vamos fazer mais à frente. Mas ele é removido da estação. O que nós podemos pensar? Esse lodo é micro-organismo. É um micro-organismo que estava dentro do tanque de aeração se alimentando de matéria orgânica. É um lodo vivo, é biomassa, são células, são bactérias, são micro-organismos. O que eu posso fazer? Faço essa separação, tenho o efluente tratado. Pego esse lodo, que é biomassa, e mando de volta para o meu tanque de aeração. Ou seja, eu aumento a população de micro-organismos ali dentro. Eu forço esse aumento da população de micro-organismos ali dentro. É como se nós voltássemos a imaginar aqui essa bandeja. Ao invés de termos uma pessoa, uma bandeja, se eu aumentar a população de bactérias dentro do reator em 10 vezes, ou seja, se ao invés de termos 150 miligramas por litro, passássemos a ter 1.500 miligramas por litro, é como se nós imaginássemos isso aqui, esse restaurante. Ao invés de ter uma pessoa se alimentando de uma bandeja, gastando aí 20 a 30 minutos,
Imagine o que aconteceria se eu tivesse não uma pessoa, mas 10 pessoas se alimentando dessa mesma bandeja com arroz, feijão, salsicha e uma mexerica. Essas 10 pessoas levariam 20 a 30 minutos? Não, levaria um tempo muito mais rápido. A gente veria isso aqui desaparecendo quase que instantaneamente. Esse é o mesmo princípio aplicado ao tratamento de esgoto. Essa é a mesma ideia aplicada há pouco mais de 100 anos, quando se trabalhava com tratamento de esgoto. No passado, em boa parte das tecnologias, eram sistemas de lagoa erada e na etapa seguinte um decantador. Mas aí alguém teve a ideia de fazer exatamente isso aqui. Recircular esse lodo, fazer a separação do lodo e mandá-lo de volta para o tanque de aeração. Aumentar a concentração de biomassa dentro desse tanque de aeração. Colocar mais micro-organismos em contato com uma mesma quantidade de esgoto. Quando nós fazemos isso, essa velocidade de desaparecimento da matéria orgânica é muito maior. Logo, quando a gente pensa dentro de uma mesma estação, se eu fizer isso, se eu fizer esse retorno do lodo, eu vou poder adicionar mais alimento no mesmo volume de um tanque, que esses micro-organismos vão conseguir dar conta de se alimentar dele. Ou senão, eu posso pensar de um modo diferente. Tendo o mesmo volume de alimento entrando, se eu coloco mais lodo, biomassa ali dentro, eu posso tornar esses reatores mais compactos. Uma relação direta, a gente poderia imaginar o seguinte: se eu preciso de um volume de 100 metros cúbicos, tendo uma biomassa de uma lagoa aerada de 150 miligramas por litro, se eu aumentar, tendo um volume de 100 metros cúbicos, se eu aumentar essa concentração de biomassa de 150 para 1.500, de 150 para 1.500, nós vamos poder reduzir. Eu aumentei o volume, eu aumentei a concentração de biomassa em 10 vezes, eu vou poder diminuir esse tanque de aeração em 10 vezes. Ou seja, eu vou ter reatores muito mais compactos. E qual a característica desse sistema? Eu começo a envolver mecanização nele. Eu vou precisar ter um decantador que faça essa separação constante do efluente tratado da biomassa que é sedimentada. Nós vamos precisar ter raspadores, nós vamos precisar ter todo um sistema separador, para que eu consiga fazer a recirculação desse lodo para dentro do tanque de aeração. Logo, nós estamos vendo aqui todo um sistema de bombeamento, toda uma condição que me leva a ter essa estação compacta. Aí o que ocorre? Dentro desse sistema de aeração, nós temos um gasto energético justamente com o oxigênio empregado na oxigenação da matéria orgânica, na aeração da matéria orgânica, da oxidação da matéria orgânica. A partir desse momento que eu tenho uma maior elaboração de projeto, eu já tenho um gasto operacional maior, passa a ser interessante a entrada em operação desse decantador primário. Ou seja, eu tenho uma mecanização tamanha aqui dentro dessa estação, eu desejo essa mecanização justamente para tornar essa estação extremamente compacta, passa a ser interessante a presença do decantador primário. Nesse caso, reforçando, o decantador primário separa o lodo sujeito a sedimentar, passa somente a matéria orgânica que vai ser oxidada, que vai ser degradada pelos micro-organismos. Então, esse conjunto fica extremamente compacto. E vocês vão observar daqui a pouco, as estações que empregam esse sistema, que é denominado de lodo ativado, lodos ativados convencionais, são extremamente compactas. Então, composto: gradeamento, caixa de areia, decantador primário, tanque de aeração, decantador secundário e efluente tratado. E há essa recirculação do lodo. Importante, reforçando, a concentração de biomassa dentro desses lodos ativados superam 1.500 miligramas por litro. Ou seja, eu consigo aumentar a concentração de biomassa em 10 vezes. Eu consigo tornar esses reatores 10 vezes menores, por volta desse valor. E, conseguindo concentrações maiores, a gente consegue tornar esse reator cada vez mais compacto.
É a mesma situação imaginando um bandejão universitário, um bandejão de uma empresa. Se nós temos um aluno consumindo um bandejão, ele leva meia hora. Eu tenho que projetar um restaurante onde cada pessoa fica aí por volta de meia hora. Imagine se ficassem só alguns poucos minutos, conseguindo encaixar ali 10 pessoas se alimentando do mesmo bandejão. Eu consigo tornar os sistemas mais compactos e mais velozes nesse tratamento. Dentro do reator, ou seja, fazendo essa recirculação, nós vamos ter mais micro-organismos por cada unidade de matéria orgânica, uma maior competição para consumir aquele mesmo substrato, aquela mesma matéria orgânica, a gente vai ter uma taxa de remoção, uma velocidade de remoção mais acentuada. E esse sistema é denominado de lodos ativados. O que é esse lodo ativado? É um sistema que completou pouco mais de 100 anos esse ano, de 2020. A característica dele é amplamente utilizado, tanto para tratar esgoto doméstico como esgoto industrial. O efluente que ele propicia é de altíssima qualidade, eficiências muito superiores a 90% e demandam pequena área de instalação. Qual que poderíamos dizer como sendo aspectos negativos? Há uma alta mecanização, há um maior consumo de energia, há maior sofisticação operacional, quer dizer, as etapas, a concentração de biomassa que eu tenho nos reatores, o quanto eu preciso introduzir de oxigênio, a separação dos decantadores, ou seja, cada uma das etapas há uma sofisticação maior e também há uma sofisticação maior nos projetos elaborados. E aqui nós temos uma visão geral dele. Qual que é a característica? Nós temos a entrada do esgoto, a entrada do esgoto no tanque de aeração. Dentro do tanque de aeração há a multiplicação dos micro-organismos. Esses micro-organismos vão transformar a matéria orgânica solúvel em matéria orgânica particulada. Essa mistura que vai sair desse tanque de aeração vai para um decantador e aí ocorre essa separação que eu mostrei nessa imagem figurada. O micro-organismo vai para o fundo do decantador e aí eu forço o retorno dele para dentro do tanque de aeração. Vou criar uma superpopulação de micro-organismos lá no tanque de aeração. E com isso, haverá uma competição, haverá uma grande competição para o consumo de matéria orgânica. Nós conseguimos fazer isso de uma velocidade maior, tornando esse sistema muito compacto. Essa é a característica do lodo ativado. Aqui é uma estação real. Essa é uma estação, quem quiser ter uma imagem do vídeo todo, basta acessar esse link aí do YouTube. Observem que essa é uma grande estação também, mas é uma das maiores estações do mundo no que tange a volume tratado de esgoto. Ela é a maior estação da América Latina, a maior estação do Hemisfério Sul. Ela está localizada na cidade de São Paulo e trata o esgoto equivalente não mais a 400 mil habitantes, que foi o último vídeo que eu mostrei de uma estação de tratamento de esgoto. Ela trata o esgoto de alguns milhões de pessoas. Ela ocupa uma área grande? Sim, está ocupando uma área muito grande. Porém, em medida dessa vazão que eles estão tratando, que ela está tratando, que é a vazão quase de um pequeno rio, de um rio importante, mas é um rio de esgoto, ela consegue tratar numa área bastante compacta. E, notem, é uma estação de lodos ativados convencionais. Aqui vocês podem observar o tanque de aeração e, na sequência, o tanque os decantadores. Quer dizer, ao invés de ter um decantador, é um conjunto de decantadores. Eu posso selecionar quais deles estão operando e também permite a manutenção deles. E do mesmo modo, observem a quantidade de aeradores de tanques de aeração que estão aí presentes. É uma estação gigantesca que consome muita energia. Notem a quantidade. Então, aqui vocês podem observar a etapa primária. Nós podemos observar os decantadores primários, removendo a matéria orgânica sujeita a sedimentar. Na sequência, os tanques de aeração.
e na sequência aqui ainda os tanques de aeração que vocês podem observar, e na sequência os decantadores secundários. E aí parte dessa matéria orgânica, parte da biomassa que é depositada aqui nesses tanques de aeração, de decantação, nesses decantadores, retorna para os tanques de aeração. E aí aumenta e muito a concentração de matéria orgânica ali dentro. Imaginem o seguinte, supondo que dentro desses tanques de aeração, a concentração de biomassa, a concentração de micro-organismos seja de 1.500 miligramas por litro. Supondo que seja esse valor. Se por acaso não ocorresse a recirculação desse lodo que é removido no decantador secundário para esses tanques de aeração, qual que era a máxima concentração que nós teríamos de biomassa nos tanques de aeração? Seria aquilo que, aquela ideia do bandejão. Um bandejão, naturalmente, uma pessoa. Ou seja, a máxima concentração de biomassa seria de 150 miligramas por litro. Se nós tivéssemos dentro desses tanques de aeração uma concentração de 150 miligramas por litro, ou seja, 10 vezes inferior ao que realmente pode ter aqui dentro, se fosse 10 vezes inferior, nós deveríamos ter aqui, ocupando uma área, para tratar o mesmo volume de esgoto, nós teríamos uma área de tanques de aeração 10 vezes superior. Então imagine em São Paulo, onde está essa estação, que ela é gigantesca, mas imagine ela ocupando uma área 10 vezes maior, no mínimo. Então é por isso que o sistema de lodo ativado, com essa recirculação do lodo, revolucionou o tratamento de esgoto. Permitiu que criássemos estações compactas, porém são complexas, tanto em operação como em projeto. Cada uma dessas etapas são relativamente complicadas de serem dimensionadas e projetadas. É basicamente um curso somente para discutir isso. A necessidade de uma disciplina somente para fazer essa discussão do dimensionamento desse sistema. Por isso que nós aqui, dentro dessa disciplina, apenas vamos ter essa visão geral do sistema. É importante. Há sistemas de lodo ativado que conseguem concentrações superiores de matéria orgânica. Podem chegar a 4.000, a valores bastante superiores a esse. Então, chega cerca aí de 10 vezes maior que lagoas aeradas. São compactos, atendem grandes cidades e ocupam uma pequena área relativa. E aí vem, avançando um pouquinho mais essa discussão dos tanques de aeração, como eu posso satisfazer essa biomassa no que tange ao oxigênio? Como eu posso fornecer oxigênio a essa biomassa? Não somente fornecer oxigênio, mas como eu posso mantê-la em suspensão, como eu posso manter em contato com o esgoto que eu quero tratar. Há uma diversidade de possibilidades. Naquele tanque que eu mostrei anteriormente, pode ser alguma coisa próxima a isso, um aerador mecânico superficial. Então, o giro dessa turbina, o motor forçando esse giro dessa turbina, vai criando essa turbulência no esgoto, vai propiciando a introdução de oxigênio, a introdução de ar dentro do tanque. Há um outro sistema, por exemplo, algo parecido com esses que vocês estão vendo nesse tanque. O oxigênio, o ar, está sendo bombeado para o fundo do tanque, onde lá no fundo ele vai aparecer, vai aparecer na massa líquida e vai tender, como é um gás, aí para a superfície. Então, observe, a introdução de uma grande quantidade de ar, esse ar, na sua ascensão, vai ter uma troca gasosa entre a massa líquida e o gás vai se dissolver na massa líquida, vai satisfazer ao micro-organismo aeróbio. Mas, ao mesmo tempo, essa ascensão da bolha de gás, do ar, vai criar uma turbulência e vai manter essa massa líquida em suspensão, essa massa líquida homogênea. Como isso pode ser feito? Como é introduzida essa bolha de ar lá no fundo do tanque? Uma forma é essa daqui que vocês estão vendo. Vejam que é um tubo, esse tubo é perfurado.
Eu tenho um soprador, eu tenho um compressor, envio o ar lá para o fundo do tanque. Esse ar vai abrir os furos que há nessa membrana. Com isso, o ar vai sair e eu vou conseguir talvez até escolher o tamanho da bolha que vai aparecer. E nesse processo de ascensão, esse ar que vocês estão vendo, imerso aí no líquido, vai criar uma possibilidade de troca gasosa com a água que está aí nesse tanque. A água vai ter uma alta concentração de oxigênio, uma concentração de oxigênio que satisfaça os micro-organismos que estão aí presentes, e, além disso, vai criar uma turbulência que vai permitir que todo micro-organismo, que os micro-organismos ocupem de forma homogênea esse tanque. Aqui vocês veem um tanque com essa característica, um tanque com essa forma de introduzir oxigênio, introduzir ar no volume de água. Primeiro observem o tamanho do tanque, quer dizer, um volume extremamente grande, tratando um volume muito grande de esgoto, e está sendo bombeado ar lá para o fundo do tanque na sua ascensão a essa mistura. Nós temos aí todo esse caldo onde há micro-organismo aeróbio, temos esgoto tratado e essa turbulência para permitir que tudo isso fique homogêneo. Aqui é um outro sistema. Ao invés de termos um tubo perfurado, nós temos uma placa circular com uma membrana. O mesmo princípio. O ar é bombeado para o fundo do tanque. No fundo do tanque tem uma imensa quantidade desse sistema. Então, esse ar entra pelo fundo e nessa placa aí ele acaba pressionando, abrindo os furos e há essa ascensão do ar. O ar, o oxigênio, acaba se dissolvendo na água, satisfaz o micro-organismo aeróbio. Essa turbulência também vai fazer com que todo o líquido fique homogêneo. E aqui, mais uma vez, mais um exemplo de um tanque. Notem, todo o fundo desse tanque é ocupado por esse sistema de aeração. Não pense que é 1, 2, 3, quer dizer, a cada 20, 30 centímetros há um sistema daquele. Então, todo esse fundo de tanque está ocupado pelo sistema de aeração. Em toda essa estrutura, a introdução de oxigênio, de ar, para favorecer essa mistura, para satisfazer o micro-organismo aeróbio. Aqui um outro tanque com a mesma característica. Notem, mais uma vez, que esse líquido, se eu coletar uma amostra, eu vou ter presente oxigênio, nós vamos ter micro-organismo, nós vamos ter biomassa e o esgoto tratado. Então, aqui eu propiciei todas as condições ideais para o desenvolvimento do micro-organismo. Eu criei tudo o que era ideal para que esse micro-organismo se desenvolvesse. Ele se desenvolveu, se multiplicou, consumiu a matéria orgânica dissolvida, ficou em suspensão e agora tudo isso está saindo do tanque, está vertendo para fora do tanque. E eu vou ter que ir para a etapa seguinte do meu tratamento. Outro sistema para introduzir oxigênio, introduzir ar, é este aqui. São aeradores em cachoeira. Eles giram e é o mesmo princípio. Eu crio uma nova interface da água com a atmosfera, do esgoto com a atmosfera e propicio a aeração desse líquido. E aqui é aquilo que eu acabei de dizer a vocês. Nós temos aqui o resultado do tratamento. O efluente que está saindo do tanque de aeração. Esse caldo grosso, esse caldo escuro que tem efluente tratado e biomassa. E agora eu preciso encaminhá-lo para um decantador secundário. Eu quero fazer a separação da fase líquida, da fase do efluente tratado, do esgoto tratado e da biomassa. Eu quero propiciar essa separação. Eu quero favorecer essa separação. E qual é o aspecto positivo adotado, empregado nos sistemas de lodo ativado? É que o micro-organismo forma isso que vocês estão vendo. Forma um floco. Então, nós temos esses cabelinhos que vocês estão notando. Isso aqui é uma foto real obtida por um microscópio, a partir do microscópio de um lodo ativado. Observem esses fios aqui, não são fios de cabelo, são células, são bactérias que têm essa característica de serem mais filamentosas, enquanto tem outras bactérias que formam esferas.
mas temos tudo isso agregado. Notem aqui à esquerda, essas filamentosas, como são extensas, tudo isso aí cria um emaranhado que forma um floco. Esse floco cria condições que impedem, que conseguem criar uma defesa melhor para esses micro-organismos, frente a predadores, e ao mesmo tempo favorece a alimentação desses micro-organismos, mas para a engenharia é extremamente interessante, porque a partir da formação desse floco, essa biomassa acaba indo para o fundo de um tanque. E é isso que vocês podem ver aqui. Aqui foi coletado o esgoto, quer dizer, o líquido, o licor misto que estava presente no tanque de aeração. Esse líquido foi coletado e foi colocado aqui nesse jar teste. Inicialmente foi mantida a agitação, mantida a turbulência e, num dado instante, para essa agitação. Notem como ocorre essa separação. Quem quiser ter acesso ao vídeo completo, basta acessar aqui o link do YouTube. Então, se isso se ocorreu, se isso se deu aqui dentro, nesse jar teste, nós conseguimos reproduzir isso num decantador. Ou seja, se nós encaminharmos aquele efluente do tanque de aeração para um decantador, nós vamos conseguir fazer essa separação. E é isso que vocês estão vendo aqui. Decantador com as mesmas características do decantador primário. Nós vamos ter uma raspagem do lodo do fundo, esse lodo vai ser encaminhado de volta para o tanque de aeração. E uma raspagem superficial para que seja removido ainda alguns resquícios da escuma. E nós vamos chegar com essa qualidade de efluente final. Recordando nos vídeos anteriores, nas videoaulas anteriores, recordem como era o esgoto bruto chegando a uma estação. E aqui vocês veem o esgoto tratado saindo. E dentro desse decantador foi retida a biomassa. Recordando, um fato importante, uma questão importante. Lá dentro do tanque de aeração, está vendo a multiplicação desses micro-organismos. Nós levamos para esse decantador e fizemos a separação. Mas é uma contínua produção de biomassa, é uma contínua produção de lodo. Entra a matéria orgânica, eu coloquei aquela quantidade de micro-organismos, eles estão tendo acesso a esse alimento, eles estão se multiplicando. Ou seja, há uma contínua produção de nova biomassa, novo micro-organismo, novas células. Entra esgoto, entra matéria orgânica, a multiplicação celular, a produção de células, a produção de micro-organismos. Se eu recircular todo o lodo que foi produzido, se eu recircular todo o lodo que foi separado no decantador secundário e retornar para dentro do tanque de aeração, seria interessante. A gente poderia imaginar algo que, ao invés de ter 10 pessoas se alimentando de uma bandeja, eu vou ter 100 pessoas se alimentando de uma bandeja, eu vou ter 1000 pessoas se alimentando de uma mesma bandeja. Isso seria interessante, seria cada vez mais rápido esse processo de degradação da matéria orgânica e poderia tornar o tratamento de esgoto extremamente compacto. Porém, isso não se dá, isso não é feito desse modo. Por que nós não podemos retornar ad infinitum o lodo que é separado no decantador? Porque pode chegar um momento que eu vou ter muito mais biomassa do que o próprio esgoto que eu quero tratar. Isso torna extremamente difícil fornecer oxigênio a essa biomassa. Torna extremamente difícil manter essa biomassa em suspensão, ou seja, eu vou gastar muita energia e não vou ter um retorno que eu desejo. Outra questão importante, eu vou precisar ter decantadores gigantescos para permitir que haja a separação dessa grande e infinita quantidade de biomassa do efluente que foi tratado. Tendo decantadores gigantes, eu vou começar a quebrar aquele objetivo, o grande objetivo do lodo ativado convencional, tornar estações compactas. Logo, existe um limite aí de valores quando a gente pensa em concentração de biomassa dentro do tanque de aeração. Então, trabalha-se
de forma tradicional nessa faixa de 1.500 a 4.500 miligramas por litro. Há outros sistemas com uma outra característica que conseguem valores maiores, mas aqui a gente vai discutir esses sistemas que chegam até 4.500, por volta aí de 4.500. Então, há essa limitação, porque eu tenho limitações no que tange a aeração no tanque de aeração e também a limitação no que tange ao decantador secundário. Chega a um ponto que, se eu aumentar em demasia a concentração de biomassa, eu vou ter que separar essa biomassa do meu efluente tratado, eu vou precisar ter decantadores enormes. Por isso, a necessidade de uma parcela do lodo produzido dentro desse tanque de aeração, que foi encaminhado para o decantador e eu fiz a separação, uma parcela tem que ser descartada. Não descartada para o ambiente, não descartada para um corpo hídrico. Vai para uma outra etapa do tratamento de esgoto, vai para a etapa do tratamento da fase sólida, que a gente chama. E eu vou retornar para o tanque de aeração uma outra parcela. Em linhas gerais, seria algo parecido com esse novo esquema. Imaginando que essa estação está em equilíbrio, atingir o equilíbrio ideal de operação dela, eu quero manter dentro do tanque de aeração uma concentração de, por exemplo, 1.500 miligramas de sólidos suspensos voláteis. Eu, em função da operação, em função do projeto, estabeleci que esse é o valor ideal de operação. Mas só que o que acontece? Esses micro-organismos, essa concentração de 1.500 que está ali presentes, está continuamente se multiplicando. Porém, eu levo isso para um decantador secundário e faço uma separação. Eu vou separar agora, dentro do decantador secundário, eu vou fazer essa separação em duas fases. Eu tenho todo esse conjunto de micro-organismos ali, que foi criado no tanque de aeração, eu levo para um decantador secundário e faço a separação. Eu vou ter uma separação. Uma parte deles vai se tornar lodo de descarte, vai ser descartado do meu sistema, e uma parcela retorna para dentro do tanque de aeração, que vai ser alimentado da matéria orgânica que está ali presente, que eu vou levar para um decantador e vou separar. E vou encaminhar. Uma parte vai ser o lodo de descarte e uma parte retorna para o tanque de aeração. Mas vai retornar um tanto que permita que a minha concentração de sólidos suspensos dentro do tanque de aeração se mantenha em 1.500 miligramas por litro. Esse é o meu objetivo. Então, eu vou descartar uma parcela, aquela parcela excedente, aquela parcela que, se eu voltasse, começaria a aumentar a concentração de biomassa dentro do tanque de aeração. Essa parcela eu vou remover. E ela vai ter um destino que nós vamos discutir em outras videoaulas. Então, é importante, não é toda a matéria orgânica, não é toda a biomassa que é separada dentro do decantador secundário que é encaminhada de volta para o tanque de aeração. Se eu fizesse isso, por exemplo, eu teria, num dado momento, uma bactéria, depois eu teria 2 bactérias ali no tanque de aeração, 4, 8, enfim. A concentração de biomassa dentro do tanque de aeração iria ser multiplicada, iria ser dobrada, aumentada de tempos em tempos. Chegaria um ponto que eu teria uma concentração, na hipótese, infinita. Com isso, nós teremos um decantador secundário gigante, necessitaria de um decantador secundário gigante para fazer essa separação. Por isso, eu estabeleço operacionalmente, eu estabeleço no meu projeto um valor limite, um valor de trabalho aí no tanque de aeração. E eu vou buscar isso. Eu vou buscar manter esse valor dentro do tanque de aeração. Para manter isso, o excesso, o acima desse valor, eu vou ter que descartar. Mas eu fiz a separação. E para onde vai esse lodo que é descartado? Isso nós vamos discutir um pouquinho a fundo mais à frente. Nós vamos discutir para onde vai o lodo retirado dos decantadores primários, nós vamos discutir para onde vai esse lodo do decantador secundário. Qual que é a diferença? E aqui vocês podem ver uma imagem, uma foto geral de uma estação de São Paulo também, que emprega esse sistema de lodo ativado. Notem, nós temos o decantador primário gerando lodo primário.
nós temos aqui os tanques de aeração, onde a introdução de oxigênio, introdução de ar e oxigênio. E nós temos aqui na sequência os decantadores secundários. Então, parte dessa biomassa que é aqui separada retorna para cá, retorna para o tanque de aeração. E parte vem para esse outro sistema aqui que a gente vai discutir numa das aulas sequenciais. Mais uma vez, pensem no seguinte, aqui, supondo que aqui a concentração de biomassa é de 1.500 miligramas por litro. Se nós tivéssemos somente uma concentração de 150 miligramas por litro, nós precisaríamos de um sistema com uma área 10 vezes superior a essa. Por isso o lodo ativado é interessante, a gente consegue torná-lo compacto. Mas tudo isso, essa questão da separação do lodo, do destino da fase sólida e o que eu posso fazer com ele, nós vamos ver em alguma videoaula sequencial. O objetivo dessa era apresentar a vocês o lodo ativado convencional e a lagoa aerada. Esses sistemas são bastante complexos, bastante difíceis de serem dimensionados. Por isso, há necessidade de um curso, uma disciplina específica para fazer sua discussão. Mas eu espero que aqui tenhamos tido uma visão geral desse sistema de tratamento. E uma outra questão, uma outra questão última a ser apresentada, qual seria a diferença entre o lodo do decantador primário e o lodo do decantador secundário? Qual seria a grande diferença entre eles? Recordando, o lodo do decantador primário é a matéria orgânica grosseira, matéria orgânica bruta, particulada, que foi sujeita a sedimentar. O lodo do decantador secundário é biomassa, é célula viva. Então há diferença. E em alguns sistemas pode haver uma separação do destino desse lodo, em outros eu posso juntar tudo e levar para um único destino, um único processo que a gente vai discutir mais à frente. Por essa aula era só. Tchau, até a próxima.